Pegou seu pau? Segurou? Então tá bom. Começou o Minha papo colher de pau. Oi, gente. É que eu falei pra ele antes de começar. Falei, pegou seu pau aqui? Tá aqui, ó. E aí ele também, Guilherme, foi viajar com um bando de obra quinta série também. Aí, ativou tudo em você, né? Nossa, foi bom demais, gente. Vocês estão bem? Tamo de volta, gente. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. É. Entendeu? O Guilherme ainda se aplicou direito. Parabéns, Guilherme. Olha, sério. Fiz vídeos Se nas aplicou férias. direitinho. Eu só sabia das coisas que o Guilherme me falava. E aí eu ficava chocada. Sério? Ele, sério? Aí eu, meu Deus, uau, uau. E aí vamos pra praia, 5 caipirinhas, é nóis. Enquanto eu tava tomando minha caipirinha de jaca. Não, cajá. Nem sei que caipirinha eu tava tomando. Ela inverteu, entendeu? É o seguinte, a gente foi pra Bahia, Porto Seguro. Aí a gente foi pra Caraíva, que é o lugar que o Guilherme e a Manuela mais amaram. Não, mentira, desculpa. Que a Manuela mais amou, porque na ponta da praia é o encontro do rio com o mar. E aí o rio fica, tipo, é uma delicinha. Uma piscininha. E as crianças Gostosa. brincavam, sei lá. Resumamos só um pouquinho das férias. Vazio. Tem sol, porque a Bahia faz sol. Chove. Mas vai embora a chuva. É caro. É caro. Eles embaixam a temporada. Eu não sei qual é o valor da outra temporada. A pessoa vai lá, ela tem que, sei lá, fazer a economia da vida. Porque, tipo, é um absurdo os preços. Mais caro que em São Paulo. Não, mais ou menos o mesmo valor de São Paulo. Só que a gente foi pra lá. Ué. Adoro que... Mas é isso aí. Tá. E aí, a gente ficou lá em Caraíva, então, ponta da praia, não sei o quê. Tudo é areia. É impressionante. Não tudo tem. areia. É tudo. Não tá Só tem asfaltado. pousadinha, não sei o que, é uma delícia. Beleza. Aí a gente foi pra Praia do Espelho, antes de chegar em Trancoso. O Guilherme amou. Aliás, a gente tem uma seguidora que tem casa lá do lado. A gente te ama. Ficamos lá uma tarde. É. Maravilhoso. Gente, ali é top. Aí a gente foi pra Trancoso e ficou uns dias em Trancoso. Que também foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Então, assim, vale muito a pena. É em baixa temporada, as passagens estão mais em conta. As pousadas estão mais em conta. Sim. Tudo é mais em conta. E fica um pouco frio? Fica, mas você pega a praia. Entendeu? Esse é o raciocínio. Gente, assim, de vento mesmo foi só o último dia. O resto, praia é maravilhoso. É, exatamente. Maravilhoso. Exatamente. Então, compensa. Acho que compensa mais. Claro que verão, mas assim, eles falam que no verão você não consegue andar pela cidade. Então, assim... Enfim. Foi ótimo, muito obrigado. Uma semaninha, nós voltamos. Bom dia. Está começando o Papo DR, o seu podcast de esportes, apresentado por Gabriela Neves e Guilherme Giovannoni. Meu Deus. Estamos de volta, galerinha. We're back! We're back. Segunda-feira, apresentada por quem, Gabriela? Pela Catel. O Guilherme já me entregou o café hoje de manhã com o... Aqui, com o login pra eu lembrar o que eu tinha que fazer no dia de hoje. Eu falei, nossa. A gente não comprou uma caneca. Caraíves. Comprou copo, mas a Gabriela Caraíves, fala de... sim. Falta KTO, Gabriela. Pelo amor de Deus. Olha lá. Começou, né? Ele não deixa eu sair. O legal é a DR, Guilherme. KTO.bet.br, o nosso site de apostas favorito. Lembrando que você tem que ter mais de 18 anos e jogar com responsabilidade, não é investimento. Primeiro em comentário aqui tem o link para você se inscrever, para você se cadastrar. Certo, Gabriela? E tem aqui também na tela. É na tela. Tem um QR Code aqui. Verdade. Olha lá ele. Lá ele. Eu vou sempre colocar agora as coisas. Vamos falar de tênis? Porque é o que tá rolando. O que eu acompanhei foi o tênis. Porque o tênis é facinho de acompanhar, ver rapidinho, não sei o que, né? A gente vai lá ver os resultados, o Wimbledon. Xingamos muito o tênis do Fonseca. Você viu, né? Que é a terceira vez que ele tem um escorregão com aquele tênis. Gente. Não é o tênis. É a grama, gente. Mas tá é bom. porque não tá acostumado, tá bom. Mano, ele chegou na terceira rodada. Você tem noção do potencial desse homem? E perdeu pra um cara que jogou, assim, que sacou demais. Não, nunca. Sério, sério, é muito chato quando a pessoa faz o jogo da vida e tá jogando contra você, né? Você fala, mano, não é possível. Hoje você vai fazer seu Como é jogo. o nome dele mesmo? Ele tem 17 Jarry, não. Não, Norris? Não. Ele tá jogando ainda? Ele parou? Olha como Ele a gente perdeu. tá acompanhando. Bom, tá bom, vamos falar dos jogos de hoje. Tá jogando agora... A Itália pode ter 3 jogadores... A gente tava pensando como que os italianos têm agora 50 tenistas, né? Mas aí vai do vídeo do Guilherme que fala sobre base, treinamento... Isso. Beleza, beijo, tchau.
Então, hoje a gente não vai falar de nenhum dos jogos de hoje, porque o Guilherme falou, porque se o programa Porque os jogos estão saindo agora, ó, 9h30 da manhã. Nós estamos gravando, é 8h25. Até sair, já foi o jogo. do Djokovic, mas assim, o Djokovic é favorito. Bom. Tá, tem o Sinner. O Sinner vai jogar meio-dia e 20. Meio-dia, não é meio-dia. Meio-dia e 20 contra o Dimitrov. Vai favoritaço. Favoritaço, tá Não pagando vai- 1,02. Não vai perder, vai ser que nem aquele psicopata que foi. Aí ele vai perder na final pro Alcaraz. Que já sabemos. O que a gente pode falar é que amanhã. O Alcaraz joga contra o Cameron Mas Norrie. antes do Alcaraz, a gente tem o Taylor Fritz. O Fritz é um americano, ele tá, fazendo a semana da vida. Nem era pra ele estar aí. Quer dizer, mentira, ele é um bom. Ele ganhou do João Fonseca aí, em Sim. Hale, sei lá, em Queens, Sim. não lembro. E ele tá ganhando em 5 sets. Tudo, assim. Tipo, ele tá fazendo jogo da vida. E ele vai jogar agora contra o Tchakov. Kachanov. Mano. As pessoas sabiam falar seu sobrenome? Não sabia nem meu nome. Então, o seu nome? Então a gente não é obrigada a nada. E ele é favorito. Pagando 1,34 pro Fritz, E o Alcaraz, 3,35. gente, se o Cameron Norrie ganhar, a gente vai... Sério. Se você achar que o Alcaraz tá num dia ruim, você pode ir lá no Cameron Norrie. Não vai perder nada. Pagando esse lazarento. 10,50. Mas vamos falar do feminino. Feminino, hoje, às 11h50, tem a Swiatek, Swiatek, que vai- favorita contra a Clara Towson. Mas antes a gente tem a Navarro jogando com a Mirra, que essa menina tem 18 anos. E ela é favorita. E ela é favorita. Pagando E a 1,58 pra Navarro- Mirra E a Andreeva. Navarro acabou de eliminar... Acabou não, né? No último jogo, de eliminar a atual campeã. Porque o Wimbledon, pessoas aleatórias podem ganhar o Wimbledon. Não é que é aleatória. É porque, assim, a grama ela é muito específica. Não sei explicar isso. Estou repetindo... Tem morrinho artilheiro. Tem Morrinho Artilheiro. Estou repetindo o Narda, Isso aí. Meligene. E a gente estava conversando lá... Porque agora a gente é do tênis também. Uhum. Você já queria muito bater uma bola no tênis? Na grama. Na grama, sim. Mas não tem quadra na grama Mas aqui. não tem. Tá bom. Então, vamos falar... mas tem quem? A Sabalenka, que também é favoritaça. Que joga amanhã contra a Sigmund. A favorita, a Tá, Sabalenka. mas aí se ganha, vai pra semifinal, é vai pra isso? semifinal. Isso aqui já é quartas de final, gente. Então tá bom. Então Começa tá pegando amanhã. fogo. Fire. Tá Fire. bom? Então, Então é acabou isso. o KTO? Acabou o KTO. Gente, a seleção feminina. Vamos. Começar pela seleção feminina. Fizeram um baita torneio. Perderam só na final para os Estados Unidos, que é um time sempre forte. Gente, Né? histórias da nossa vida, né? Tipo, perder para os Estados Unidos na final. Mas os Estados Unidos é uma potência no basquete, tá? A gente tava falando... Eu entrevistei elas lá na NBA House, lá longínquos 2 semanas atrás, que parece que deu um mês atrás. É. Elas estavam se preparando para esse torneio, que valia vaga para o Mundial. Mas só se ganhasse? Só se ganhasse. Agora classificou pro pré-mundial. Tá. Ai, que bonitinho. Saiu. Você viu? Saiu os Tigor. chablaus aqui da vitória dos Estados Unidos. Não gostei. Eu teria gostado se fosse do Brasil. Não gostei. Gente, mas assim, o Brasil fez um baita torneio, né? Tivemos algumas surpresas. Uma delas é a Bela Nascimento, né? Aqui, ó, mais um jogaço da Bela aqui. Deixa eu ver ela ali, a carinha. Ai, bonitinha. Meteu 24 pontos ontem. What? 5 de 9 dos 3. Da Miris. 35. Que 35 isso? jogando 40 minutos com 8 rebotes. Né? A Camila com 19, quer dizer, as 3 jogadoras que foram as principais. Camila, Damires e a Bela. Tá? Então, assim... Lembrando que a seleção brasileira trocou de agora é uma técnica americana. Nossa, eu falei besteira? Não, tá aqui o nome dela, gente. Peraí. A Poke Chatman. Né? E, assim, o Brasil realmente jogou bem, assim. Né? Sabe, de dar gosto de ver o time jogar, bola dentro fora, a bola rodando, procurando o melhor arremesso, sendo agressiva na defesa, tendo a Camila que protege bem o aro, né? Ela com a Camila mesmo. A Damires sendo Protagonista, fazendo né? esse papel, além de protagonista, sendo a líder do time, né? Ela é a capitã. Ué, mas o que é isso, esse protagonista? Não, protagonista de Tá. pontuação, Tá. de volume de jogo, né? Tá. E ela sendo protagonista também como líder do time. Né? Então, assim, bem legal. O jogo foi pau a pau. O Brasil virou o terceiro quarto vencendo. Né? Depois, no último quarto, as americanas realmente fizeram por onde, né? Mereceram realmente vencer esse jogo. Mas o Brasil está de parabéns. Eu acho que, assim... Um bom começo. É um bom começo. Lembrando que o Brasil era o atual campeão da AmeriCup e praticamente metade desse time aqui não estava.
Né? Então você tem, assim, além da Bela, né, você tem algumas jogadoras mais novas que aparece, tipo, a Manu Alves, que é uma garota, filha do Léo Figueiró, né, que tá jogando nos Estados Unidos também, né, tá no grupo já, então você tem a Alana jogando bem, a Vitória Marcelino jogando bem, o torneio, tá, gente? Não tô falando do último jogo especificamente, né? Então você vê que tem um monte de garotas novas aí aparecendo e, assim, várias delas já jogando nos Estados Unidos, tá? E não sei, tá vindo uma geração nova, diferente, importante pro basquete do Brasil, que pode realmente levar de novo o Brasil de volta ao Mundial, que já não jogou o último, né? E é isso que a gente quer ver. O Brasil jogando bem com essas jogadoras aqui voando, né, Gabriela? Isso. Aí agora a gente vai fazer um resumão das trocas, porque assim, é o que dá pra gente fazer agora. Não dá pra gente... O Guilherme fez vídeos no YouTube, se você está escutando do Spotify ou tá só pelo Instagram, não viu. O Guilherme fez uns 3, 4 vídeos falando sobre as trocas principais que aconteceram durante essa semana. Claro que isso ia acontecer, né? Enquanto a gente estava de férias, mas tudo bem, a gente já sabia. Tava na conta. E aí eu quero falar 2 palavras para o Lakers. Parabéns. Eu quero saber em que mundo o DeAndre Ayton vai ser esse pivô clutch, protagonist, que o Lakers está achando que ele é. Eu tô muito louca? Eu tô muito lelé da cuca? Gente, assim... O DeAndre Ayton, gente, foi a primeira escolha de draft. Ele foi. Ele foi. E ele é um flop. Todo mundo tá falando. Ele Ele não é um flop, mas assim, ele... Tá bom, não é 2 palavras pra ele. Parabéns. Não, ele tem bons números, só que ele é a preguiça em pessoa. Gente, ele não volta. O Guilherme fez um vídeo, ele não volta pra atacar. Ele não quer saber. Ele quer saber dos números dele. Ele quer saber. Então, mas aí ele tá jogando. Tênis? Não. Basquete. Ele tá jogando basquete, velho. E aí você quer fazer os seus pontos. Porque essa é a primeira escolha de draft. Aí ele fica lá com aquela cara. O comentário é o seguinte: o Rui Hachimura vai olhar pro lado e falar: quem mais vai defender aqui, gente? Meu Deus. Porque o time titular do Lakers hoje seria Doncic, Austin Reeves, LeBron, Hachimura e DeAndre Ayton. Gente, Lakers, vocês estão bem? Real zona, assim. Ah, sim, tem aquela coisa. Talvez o Lakers já tá pensando no O pós-LeBron. J.J. Redick acha esse... Sério, eu me questiono. J.J. Redick acha o DeAndre Ayton muito incrível. Eu queria que o técnico... Sabe, às vezes você precisa da pessoa certa mesmo no lugar pra te colocar. Em que mundo o DeAndre Ayton achou que ia pro Lakers? Só quando o J.J. Redick estivesse lá. Aí ele falou, pô, mas ele é podcaster. Aí o mundo capota, porque aí ele vira técnico do Lakers e aí te contrata. Então não desista dos seus sonhos, entendeu? Sabe uma coisa que a gente tá aqui pensando? Não desista dos seus sonhos. Você nunca sabe o que pode acontecer. A pessoa específica tá lá na empresa que você quer, entendeu? E você vai ser contratado. E agora, meu filho, eu não sei. E aí o Lakers perdeu o Dorian Finney-Smith. Contratou o Jake LaRavia, que é um bom jogador, mas assim, o Lakers precisava muito mais de um Dorian Finney-Smith do que de um Jake LaRavia. Porque o Dorian Finney-Smith defende. Não que o Jake LaRavia não defenda, não, ele... Mas assim, Não, gente. característica, Jake LaRavia é arremessador. Dorian Finney-Smith pode arremessar, mas é muito mais defensor. Tá? Então assim, eles renovaram com o Jackson Hayes. Que mês? Que mais? Que foi? É o corte, Guilherme. Tá rindo. A gente faz as coisas no ato No aqui. vivo, eu não tô entendendo. Você Tá. já sabe, são 3 anos já, assim. O LeBron, lógico, se todo mundo já sabe, o LeBron É o último fez ano. valer sua opção de 52 milhões. Porque ele não é trouxa. Gente, mas assim, o LeBron tá pensando nele. Mas olha, eu sei Não, que muita não, gente não gosta disso, dele, Não. critica, mas eu falo, gente, 41 anos vai fazer na lomba. Ele vai ter que pensar no grupo agora? Não, só que tá bom, então muda o discurso, né? Gui. Tá Bom, parecendo- vamos lá, falar dos outros. O James Harden, 2 anos com os Clippers, também aqui, ó. Pelo amor de... Cadê? O Clippers- Já até perdi aqui. O Clippers, o que eu posso falar pra vocês? Sério, gente, Eu não tava aqui, você não colocou... no de cima. Na mensagem de cima. Vai pra cima. Tá bom, eu vou. Mas o Wilson também assinou com o cara. Calma, aqui, ó, tem uma ordem. Tem uma ordem.
James Cadê a Harden, ordem? 2 anos, 81 milhões. O Nas Reed que renovou com o Minnesota Timberwolves. Tá bom, foi uma boa renovação. Foi bom. Timberwolves- É que eu não entendi por que o Timberwolves assinou com o Nas Reed e com o Julius Randle. Não sei, Gui. Eles chegaram na final de conferência. Tá bom. Você acabou de falar. O time que chega na final... ou na final... Cara, mas você perdeu o Nickeil Alexander Walker. Que era um cara de perímetro. Você tem 2 jogadores iguais. Mas eles têm o melhor jogador do mundo. Pelo amor de Deus. Jabari Smith, extensão com o Houston Rockets. Aliás, o Houston Rockets Vem quente. arrasou. O Guilherme assim, quem ganhou? Tem quem ganhou nessas... Houston Rockets. Que assinou Porque com o Capela. Ele trouxe o Duran. Dorian Finney-Smith. Isso. Ah, quem acordou? Ele tá com frio, meu amor. Vai pegar uma blusa pra você, meu. Pera aí, eu vou pegar a blusa pra ela que tá lá. Vai falando ali. Então, eles contrataram o Capela. Olha lá o pijamão dela. Capela. Renovaram, estenderam com DeAndre Ayton, com o Jabari Smith. Trouxeram o Kevin Durant. Tem mais um aqui que eu esqueci agora, peraí. E o Dorian Finney-Smith, que eles contrataram. Então, hoje, o time do Houston, eventualmente, ele vai poder ter um quinteto muito alto. Que seria o Dorian Finney-Smith, o Amen Thompson, Kevin Durant, o Şengün e o Capela. Eles podem jogar com esses 5. Mas quem que vai armar? O Amen Thompson. O Amen Thompson pode ser o armador desse time. Lógico, isso aí não é uma coisa frequente. Ele pode, por alguns minutos... Gabriela mostrando seu lindo pijama. Fica aqui. Tá? Voltando aqui, quem mais? DeAndre Ayton, que saiu, beleza. Colin Sexton, que foi pro Hornets. O Lonzo Ball foi pro Cleveland Cavaliers, teve numa troca. E o Bobby Portis renovou com o Milwaukee Bucks. Tá? Aliás, o Milwaukee Bucks, quem mandou embora o Damian Lillard. E com isso, eles conseguiram contratar o Miles Turner. Roubou lá da rivalidade deles com o Indiana Pacers, roubou o Miles Turner do Indiana Pacers. Que mais? Cadê? Eu tô no Miles Turner em Milwaukee. Milwaukee me mandou embora o... Quem mandou? Ai! O que mais que eu tava aqui? O JJ... O Bucks cortou o Lillard. Acabei de falar. Tá bom, E mas trouxe eu o quero Miles falar... Turner. Mano, que? Gente, eu vou te falar assim... Eu não achei um absurdo. Eu vou até fazer um vídeo sobre isso. Eu não achei um absurdo. Porque o Lillard tem 2 anos de contrato ainda. Tá? 2 anos? Ou 1 ano? Deixa eu ver aqui. Mas, nesse próximo ano, ele não deve jogar, porque ele rompeu o tendão de Aquiles. Então você vai ter que pagar o cara sem jogar do mesmo jeito. Mas quem que vai pagar? E aí você pega e... O que acontece? Eles tinham 100 milhões para pagar pro Lillard em 2 anos. 100 e poucos milhões. O que eles podem? Quando eles cortam o cara, eles podem diluir isso aí em 5 anos. Então você acaba ganhando espaço no cap space. Tá? Já que ele não vai jogar 1 ano, você paga 1 ano pro cara sem jogar mesmo. Tá? Só que você dilui em 5 anos e você abre espaço para você contratar alguém, que foi o que eles fizeram com o Miles Turner. Tá? Então, assim, não achei um absurdo do Milwaukee. Se eu teria feito, não sei, aí é outros 500. Tá? Mas tem uma lógica em cortar o Damian Lillard. Tá? E aí eles trouxeram o Miles Turner, que foi uma boa contratação, renovaram com o Bobby Portis, porque eles tinham... O Miles Turner, eu fiquei chocada. Que eles perderam o Brook Lopes, que foi pros Clippers. E trouxeram o Miles Turner. Pô, o Miles Turner é um cara novo, de anos e anos... Não que o Brook Lopes não... Mas o Brook é mais velho, né? Então, assim, achei uma boa contratação. Eu gostei. O Bucks tá pensando no futuro, né, Exatamente. Lakers? Exatamente. O que eles poderiam ter feito. Exato. O Lakers, eles contratam o DeAndre Ayton, sendo que tinha disponível Não me confundo. o Capela. Não, Capela, velho. Não é possível. Capela. Acabou. Não. O Valanciunas foi trocado pra Denver. Quem? Ele, o Valanciunas. O homem. Pelo Dario Saric. Quer dizer, você poderia pegar lá o Jackson Hayes, dar um sign and trade pra ele trocar. Não, cheiraram cocô. O Lakers cheirou cocô. Tá? Tá. Não faz sentido. Vamos Tinha o Miles Turner. Você poderia ter feito um sign and trade com o Miles Turner. Não, gente, é muito absurdo a gente achar que o Lakers tá muito lelé da culpa. Eu achei que eles vacilaram. Eles poderiam muito bem ter ido atrás Ah, não, sei que eles têm um plano. Mas o DeAndre Ayton custou 8 milhões e o Miles Turner custou 25. Gente,
Troca. Ah, mas o Luka emagreceu 20 quilos. Gente, desculpa, uma é esporte coletivo. Tá? Não vai chegar em nenhum lugar só com o Luka Doncic. E o Denver foi outro que saiu vencedor. Não, agora é um parabéns mesmo. Então a gente tem o Houston e o Denver, que, olha, gente, parabéns. Fiquei chocado que trocaram o Michael Porter Jr. Fiquei chocado que trocaram o Michael porque Porter eles Jr. falavam que não ia trocar, porque os donos Coitado, gostavam. Tá? e o ombro dele todo errado. Ah, mas tá bom, mas eles trouxeram um jogador que não tem tanta bola de 3 quanto o Michael Porter Jr., mas tem um bom arremesso de 3, só que define muito mais, que é o Cam Johnson, que tava lá no Brooklyn Nets encostado lá. Encostado não, né? Tava jogando, tava fazendo dele. Né? Aí eles fizeram essa troca, eles trouxeram o Tim Hardaway Jr., trouxeram o Bruce Brown de volta e trocaram o Dario Saric pelo Valanciunas. Só que o Valanciunas tá com uma proposta Pro do Panathinaikos. Panathinaikos. Só que ele tem contrato. E Denver falou, eu quero fazer valer esse contrato. Nossa, a gente vai ter Valanciunas em Denver. Entendeu? Então, Uau. finalmente a gente viu o time do Denver Pensar. se mexer. Pensar. E olha o quão prejudicial estava sendo essa briga entre Kelvin Booth, que era o antigo general manager, e o Michael Malone. Eles não faziam nada. Agora trocou e eles estão se movendo. Eles trouxeram J.J. Barea também como assistente técnico, que foi campeão lá com o Dallas, como jogador. Ele estava lá no Dallas. Que mais? E eles estão tentando trazer mais um assistente técnico para dar respaldo para o David Edelman. Suporte. Obrigado. Suporte. E o New York Knicks. Olha, Knicks, continuamos sem técnico, né? Olha o Knicks. Mas eles trouxeram 2 jogadores interessantes que eu gostei. Aqui, ó. Que é o Jordan Clarkson, numa troca com o Utah Jazz. E trouxeram o Yabusel, o francês, que estava em Filadélfia, que jogou bem. Tá. Então tem um pouquinho mais de banco. Agora vai, Knicks. Vocês estão na Conferência E Leste, eles né? estão conversando com o Mike Brown. Gente, Indiana que tá sem ninguém. Sem mentira. Perdeu 2 dos 3 principais jogadores, Tá, né? beleza. O Miles Turner que saiu e o Haliburton que tá machucado. O Bucks que agora reviveu. Né? Então mas pode tem o Doc ser... Rivers lá, né? Tá bom. Mas reviveu. Mas mesmo com o Doc Rivers... Mas é Conferência Leste. Filadélfia morreu. 1 minuto de silêncio pro Filadélfia. Olha, Minuto de Filadélfia. silêncio. Pronto, obrigada. Filadélfia. É que você tá na mão de Paul George e Embiid, né? Mas eles pegaram um número 3 lá do draft que Tá parece ser bom. Você tem o Jared McCain, que jogou bem, depois machucou. Tá bom. Você tem o Tyrese Maxey. Morreu. Você tem bons jogadores. Mas que morreu. Tá. É... O Boston sem o Tatum e numa reformulação. O Boston que... Mas vai chegar porque vai pra playoff, vai tudo tchop-tchura, porque é Conferência Leste. O Knicks vem aí e o bicho vai pegar. O Knicks continua com o mesmo time, trouxe 2 jogadores. E se fechar com o Não Mike Brown precisa mesmo... de técnico. Eu acho que nem precisa de técnico. Não, o Mike Brown ele é um bom técnico. Não, tá? não tô falando que ele é um mau técnico, tô falando que o Knicks já vende ingresso, tá sempre nas melhores rodadas. É isso, gente. Deixa o Knicks. E temos o Orlandão. O que lembra? Ó, tá vendo? Gente, por exclusão, o Orlando tá entre os favoritos. Exato. Aí o Cleveland, né, gente? O Cleveland que trouxe quem? Ele, o monstro, o mito, a lenda, Lonzo Ball. Eu não acreditei. Como é que... Por quê? Por que trouxeram o Lonzo? Me explica. Porque precisava de um armador reserva. Eles perderam o Ty Jerome, que jogou bem. Bom, então agora o quê? Pressão do Cleveland. Pressão do Cleveland. Cleveland, é Knicks, é Orlando, é Boston, gente. Meu Deus do céu, a Conferência Leste É Milwaukee, vai. chuchuzinho. O Indiana também vai entrar nesse pupurri aí, mas, de novo, o Indiana perdeu 2 dos 3 melhores jogadores do time para a próxima temporada. Um porque saiu mesmo do time. Ah, foi uma história de Cinderela, esses playoffs. Não, foram bem. Não foi. Gente, 7 jogos, não tem Cinderela em Não, 7 jogos. não tô falando a campanha pra chegar na é? final. Não era pra estar na final. Não estava entre os favoritos mesmo. Não era, Gui, era o Cleveland. Ou Boston. Mas, de novo, Gabriela, eles de Cinderella- janeiro pra cá, eles só ficaram atrás do Oklahoma. Tá, de novo, Cinderella Story. Tá bom. Obrigada. Acabou o programa? Não, acho que Nossa, é em isso, 24 gente. minutos? Deixa Tudo eu pode ver. acontecer. O Atlanta Hawks, gente. Atlanta Hawks, calma, que eu tô Finado. lembrando. Não, gente, o Atlanta, ele trocou lá pelo Porzingis, né? Nós falamos disso? Não sei se nós falamos. Lá Então, no começo, porque o Boston fez as trocas já na primeira semana depois que terminou. A gente falou do Porzingis. Então,
Então, Porzingão foi para Atlanta. Eles contrataram o Luke Kennard, que é um bom arremessador, e o Nickeil Alexander-Walker, que estava lá em Minnesota, defensor, arremessa. Então, eles têm bons jogadores para defender agora e bons arremessadores ao lado do Trae Young. Sim. Então, assim, finalmente, o que eu falei, finalmente o Atlanta mostrou Alguma coisa. que está fazendo que tenha um pouco de ambição. Gente, a Conferência Leste, qualquer coisa que você faça, você chega num playoff, tá ligado? Sabe? Tá tudo bem. E Portland, que além de pegar o Drew Holiday, né, contratou o Thiago Splitter como assistente técnico. Não sei se a gente tinha falado aqui já. Não sei, acho que tinha, Gui. Foi tudo na nossa primeira semana. Ah, foi quando a gente falou que ele Teve foi o draft, campeão. teve tudo. A gente não lembra mais. Então a gente tá fazendo um pupurri aqui. A gente não lembra mais, não é um bom... Deixa eu ver os comentários. Tem como? Que comentário a gente vai ler? Não sei, gente, não sei. Eu tô procurando aqui ver o que mais tem de notícia. A WNBA, gente. Vamos falar um pouquinho de WNBA? Vamos. Porque o Fever foi campeão da Commissioner Cup. Ó lá. Venceu o Minnesota Lynx fora de casa, sem a Caitlin Clark, sem a Damiris. Tá? E agora, daqui a pouco a gente começa a entrar na segunda metade da temporada regular. Tá. Tá? E aí o bicho começa a pegar. Então, só para passar um resumão aqui, Minnesota continua em primeiro. Que é isso ainda. O Minnesota The bug is gonna catch. The bug is gonna catch. Demorei um pouquinho, mas foi. Nossa, o seu tique e o Teco entraram em combustão. Nossa senhora, tem que fazer uma tradução aqui Simultâneas. forçada. Nossa, você tinha acabado de falar a frase. É verdade, mas daí eu... The bug is gonna catch. Então, Minnesota Lynx em primeiro. Apenas 2 derrotas. Depois, Phoenix Mercury e New Nossa. York Liberty em segundo empatados. As Valkyrias, onde estão? As Valkyrias, gente. Primeiro ano. Primeiro ano, estão em sexto. Né? Aí no ano que vem, isso que vai ser legal. Tem mais... Você se ligou que é Warriors e Valkyrias? E é a mesma conotação de lutadores gregos? Você se tocou? Warriors e Valkyrias. As Valkyrias eram os Warriors, eram as mais top. Olha, gente, não entendi isso, não. Se você visse Mulher Maravilha, você ia saber. Bate, Mulher Maravilha. Super bem. E a gente vai ter o quê? Mais expansão da WNBA. Vai! Mano, Então, peraí, tá entrando muito dinheiro na W. No ano que vem tem 2 times para entrar. Preciso lembrar de onde são. Portland Faz tempo. Você falou lá e nas Toronto, férias. será? A gente deveria ter pesquisado, né? Calma, gente. Aqui a gente faz Ao assim. vivo. E foi anunciado mais 3 times. Cleveland. Não, gente, tem muito time entrando. Primeiro, antes de você falar, o que acontece? Vai falando. É o efeito Caitlin Clark que é o efeito a onda, ela vai se espalhando, entendeu? A galera tá vendo que o jogo é bom. Olha só que loucura, né? As pessoas não sabiam que Não, o jogo é as muito bom, mulheres gente, sabem sério. jogar. É muito mais interessante, às vezes, do que o próprio masculino. Porque o masculino fica só num bola de 3. Acertei, gente. Acertei aqui os Ó, times. Cleveland, Detroit e Filadélfia. Cleveland, Detroit e Philadelphia são os 3 que foram Que vão anunciados agora. agora, mas em Toronto 26, e em 26 na temporada que vem, tem Toronto e Portland. Tá. Agora aqui, os outros 3 times tem data já. Tem Cleveland will begin play em 2028. Isso, Detroit em 29 e Filadélfia em 30. Ou seja, eles vão devagarzinho. Então, de 13 times que a gente tem hoje, vai pular para 18. Então, essa é a hora de você pegar a sua filha de 1,80 m para mais e colocar no basquete. Porque eu vou falar, o Brasil sabe jogar basquete. A gente tá vendo aí. Brasileiro sabe Aliás, o jogar Brasil tem uma bela história com basquete feminino. Exatamente. Tá bom? Já teve muitas jogadoras jogando na WNBA. Muita. E os Janete, americanos? a Ellen, Beijo, Ellen, I love you. a Alessandra, Já falou Janete. Meu Deus, a Érica jogou. Eu tô esquecendo o nome da. Por que você agora começou a falar os nomes das... Entendeu? A gente gente. vai esquecer algumas. Vai, gente, mas Então, tá tudo bem. mas aí as pessoas estão ouvindo e vão falar, nossa, esqueceram o meu nome. Não, tá bom, Entendeu? mas a gente ama vocês. A gente vai lembrar e a gente vai falando aqui. Não, agora você vai falar dos brasileiros que jogaram na W. Porque a gente não vai poder parar esse programa. A Adrianinha jogou. Então, o que acontece? Eu vou fazer o comparativo com o feminino de vôlei, feminino de basquete, de vôlei, tá? Que é também onde eu joguei. O jogo do feminino no vôlei é muito mais legal, dá muito mais rally.
Por quê? Porque a rede ainda tá numa altura, né? Tipo, não tem muita cravada, não sei o quê. No masculino, eu, na minha humilde opinião, acho que deveria aumentar uma redinha, assim, um quadradinho de rede. Porque os caras estão muito grandes. Eles estão, fisicamente, eles são muito superiores ao que era 30 anos atrás. E aí, o quê? Sai só pancada. O rally dura 5 segundos. E aí dá mais jogo, é mais legal de assistir, entendeu? Então, assim, o feminino da W, basquete, e assim, as norte-americanas também estão entendendo que elas precisam abrir o mercado. Meio que a NBA fez, sabe? Assim, é importante, Claro. porque assim, você não vai achar tanta jogadora de basquete. E é bom ter isso, é bom ter essa competitividade, entendeu? Então, a W é um dos mercados mais, assim, de prospecto absurdo que vai ter nos próximos 5, 6 anos. Então vamos lá. Janete, a Leila Sobral, a Alessandra, a Claudinha, a Cíntia Tuiu, a Kelly, a Adrianinha, Ellen Luz, Érica, Isiane, Clarissa, a Nádia Coalhado, a Damires, a Stephanie e a Camila Cardoso. Obrigada, Guilherme. A gente não podia dar essa gafa. Estamos aqui. Tá? Então, fonte do Correio Brasiliense aqui pra gente já citar. Rezar, porque se Não, mas esqueceu. acho que é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Então tá bom. É um beijo pra você. Acabou o programa? Não tem. Acabou o programa, gente. Comentem aqui, tá? O nosso maravilhoso programa, que amanhã a gente volta a ler os comentários. Tá bom? Então tá Sejam bom, bem-vindos gente. de volta. Começamos. Começamos de Vai novo. ter férias, né? Quer dizer, não tem NBA, não tem W. Não, mas tem tênis, Gabriela. Tem W. Tem a Copa do Mundo de Futebol, de clubes, não que o quero falar. Flusão tá lá na semifinal. Não quero. A gente O tinha Fluminense, a gente tinha. tem um orçamento que é 10% O que é dos o quê? outros 3 times que estão na semifinal. O que eu quero falar pra vocês é o seguinte. A gente tava com um cara que torcia pro Flamengo lá. E aí o Flamengo... E ele torcendo contra o Fluminense. Por quê, né? Ele ficou meio depressivo. Ele ficou com o mais Fluminense. chateado que o Fluminense estava Ganhando do que o Flamengo ter perdido. ter perdido. Não é? Aliás, o Flamengo, o pessoal que falou que o Flamengo foi a derrota maravilhosa, né? Porque jogou super bem. Não. Eu quero ter a autoestima e o delírio da pessoa que torce pro Flamengo. E aí você fala com o flamenguista, o Flamengo não, se o Flamengo ganhar do Chelsea... Era Chelsea? Não, Bayern? o Flamengo ganhou do Chelsea e perdeu do Bayern. Se o Flamengo ganhar do Bayern, acabou. Pode acabar o futebol. Porque, assim, vai ser a maior vitória do basquete, do futebol do mundo. Não, é um delírio. Você fala, não é possível que a pessoa tá falando isso. É muito bom, gente. É muito bom. Pra autoestima, entendeu? A gente tem que ter essa autoestima pra vida, tá ligado? Agora, o personagem se chama Renato Portaluppi. O vulgo Renato Gaúcho. Como ele é bom, gente. O Guilherme é apaixonado. Goste ou não dele, ache ele bom técnico ou não, não dá pra não falar do Renato Gaúcho. Sério, gente. Ele é marrento pra caramba. Ele vai lá, fala as groselhas dele. E daí ele vai lá e ele leva o Fluminense. De novo, o Fluminense tem 10% do orçamento que tem Real Madrid, Chelsea e Paris Saint-Germain. Agora? Com Chelsea. Então, se o Flamengo ganhar do time... Não, daí aí acaba. Aí acabou. E aí, mas uma coisa que a gente pode falar é que o futebol sul-americano tá surpreendendo até a gente, né? Porque, assim, na verdade, brasileiro, né? Porque não tem mais nenhum outro time no centro do Brasil. E, assim, até nós, nem a gente sabia que a gente era tão importante, assim, pro Mundial. E foi bom, porque o Europa tá olhando e falando, o que é isso aqui? É amanhã, hein, gente? É Fluminense, Chelsea, Paris Saint-Germain. Gente, Chelsea, Paris Saint-Germain e Real Madrid. E aí o Fluminense entra ali. É muito bom, gente. A gente sério. aqui é Brasil, entendeu? A gente chega lá e fala assim... Gente, eu vou torcer pro Aqui, Fluminense, ó. tô nem aí. Eu também vou torcer pro Fluminense, porque o meu Palmeiras... Meu Deus, né? Parabéns pro meu Palmeiras. Mas eu vou achar... O Palmeiras perdeu com um gol de um cara que chama Palmer. E que tava Faltou contrato a S. assinado... Não, peraí, não. Não, tem um jogador do O Palmeiras. o cara que fez o gol do Palmeiras estava com o contrato assinado pro Thiago. E ele falou, preciso fazer o gol, porque você não vai É o achar que eu não Esteban. joguei. Você não vai achar que eu não joguei. Não, ele jogou pra caramba. Ele jogou pra caramba e fez o gol ainda. E aí, semana que vem ele vai pro Chelsea. E aí ele já tá com a camisa. Então ele pode ser campeão do mundo sem saber. Então tá bom, muito obrigado. É isso. Tá bom, gente. Tem mais alguma coisa pra falar? Aleatoriedades, você vê por aqui. Então tá bom. Aquele programa que o Gui fica um pouco nervoso, né? Não, hoje não. Tô ótimo. Vamos, Guilherme, que a gente tem que jogar nosso tênis. Vamos, bora. Beijo, tchau. Tchau, gente. Até amanhã.